Bom, mas se quiser me convidar para o debate, entendeu, André? Acho que já é a terceira vez aqui que eu entro com debate, então eu já estou me colocando aqui à disposição. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente não está com o time oficial, a gente está... Que na verdade eu acho que a Yasmin já faz parte do time oficial, né? O programa já virou meu. Já virou seu. Eu tinha um plano, entendeu? Como roubar um programa em 5 etapas. Eu queria muito dar os telefones para vocês participarem, porque sem vocês o programa não tem graça. Telefone fixo 33861400, 33861400, WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro 984867633, 984867633. Você também pode entrar no YouTube. Na verdade, você deve entrar no YouTube, porque aí você aproveita, dá o seu like. E você pode também aproveitar e entrar no Facebook, na página do Quintas do Evangelho no MAP, curte, compartilha, que você vai estar ajudando a gente, né, a jogar esse vídeo, se vocês gostam, para muito mais pessoas. Se não gosta, encaminha para os inimigos. Porque, de qualquer forma, o importante é divulgar, tá certo? Sobre o que a gente vai falar hoje, Yasmin? Hoje é um tema que você gosta. Adoro. Sobre a importância da palavra. Importância da palavra? Um tema que eu, assim, sou incrível, porque eu nem gosto de uma fofoca. Eu acho que você vai aprender muito. Eu acho que você vai aprender muito com os ensinamentos de hoje. Eu acho que eu também vou aprender muito com os ensinamentos de hoje. O bom é esse. É quando você... Eu estou tentando entrar aqui no YouTube e não tô achando o vídeo, porque depois as pessoas botam as perguntas e depois eu não acho. Início. Vocês estão assistindo no YouTube? Me fala aí se... Me manda no WhatsApp. Eu acho que não está no ar no YouTube, não. Pelo menos eu não estou vendo aqui. Tá no ar, sim. Ele avisou ali. Não achei. Enfim, vocês sabem que eu tenho problema tecnológico. Eu tenho problema tecnológico, eu não estou achando. Mas o WhatsApp está aqui. Mas eu queria falar uma coisa muito importante quando a gente, às vezes, estuda para falar um tema onde a gente tem dificuldade, né? Porque se a gente tem dificuldade, a gente consegue refletir, né? E a questão da palavra é uma coisa que nós temos muito isso. Eu quero que vocês me respondam, quem nunca pensou assim, cara, eu não devia ter falado isso? Por mais que estivesse com a razão, por mais que estivesse certo, quem nunca falou assim, eu me arrependi de ter falado isso? Por quê? Porque às vezes a gente realmente acaba, ou na hora da raiva, ou na hora da dor, ou na hora... acaba falando aquilo que não deve. Então, vamos ver o que os nossos mestres, né, no Palavras do Mestre, diz sobre essa questão. Vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. O mestre hoje é Tiago, capítulo 3. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçamos de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Quando colocamos freios na boca dos cavalos, para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplos os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos por ventos fortes, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também a língua é um fogo. É um mundo de iniquidade colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno.
Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domado pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podeis sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. E aí, Yasmin? Então, né? Vamos lá. No fundo, eu vou fazer a conversa de hoje toda do ponto de vista teórico, porque eu sei toda a teoria, sei a explicação científica, sei que é realidade isso tudo, mas é um assunto que eu não coloco em prática na minha vida e que na experiência, entendeu? Eu não tenho essa habilidade. Mas a questão é o seguinte, a gente, como espírita, a gente sabe que o mundo ele não é só o mundo material que a gente vive. E a gente sabe, né, hoje em dia, inclusive pela ciência, pela física quântica e por como a gente já evoluiu, né, que tudo é feito de energia e que, na realidade, o que diferencia as moléculas, o que diferencia as substâncias é como essas cordas, né, essas mini cordas vibram e como funcionam essas camadas externas que fazem elas vibrarem. E aí, a partir do momento que a gente entende que a gente está imerso no fluido cósmico universal, que tudo é feito de energia e que o mundo é dessa forma, a gente começa a entender algumas coisas da nossa vida de uma forma diferente. Então, tudo que acontece, tudo que se torna material, tudo que a gente atrai para a nossa vida, antes disso começa com o nosso pensamento. E ele ganha mais força a partir do momento que a gente tem uma intenção e principalmente a partir do momento que a gente verbaliza. Então, tudo que a gente fala, tudo que a gente escreve, né, a palavra, o verbo, ele é muito importante e ele tem um valor muito grande e energético. Tanto que na Bíblia, lá no início da criação do mundo, né, ele começa falando, Deus fez o verbo, e aí ele começou a ordenar que as coisas fossem criadas. Então, a partir do momento que você verbaliza, você está criando aquilo ali, criando aquela situação para a sua vida, para a sua existência. Tem uma pesquisa muito legal quando a gente fala sobre isso, de um japonês, Masaru Emoto, pode ser que eu esteja falando completamente errado o nome dele, mas escreve dessa forma. Ele queria falar um pouco sobre como as vibrações, né, e como os sentimentos influenciariam nas moléculas. Então ele pega gotas de água e aí ele escreve algumas palavras positivas, amor, gratidão, família, união, enfim. E pega algumas gotas e escreve algumas palavras negativas, né? Ódio, raiva, medo. E aí ele coloca essas palavras na gota de água e depois ele congela. E aí tem na internet, depois se vocês quiserem procurar, eu vou ver se a gente consegue fazer um comentário com um link disso, porque é muito legal. Ele bota as fotos dos cristais que a água formou, né, dos cristais de gelo quando você bota no microscópio, com as palavras positivas e com as palavras negativas. Então, quando tem uma palavra positiva, a água cristaliza de uma forma extremamente harmônica, de uma forma formando desenhos, formando figuras geométricas com simetria, sabe? Com uma coisa agradável. E quando ela cristaliza com essas palavras negativas, ela cristaliza completamente desordenada, ela cristaliza de uma forma que não é agradável, que não é simétrica. E aí ele traz pra gente uma reflexão do poder da palavra, né, do poder do sentimento na nossa vida e que como a nossa palavra, né, e o nosso sentimento, ele influencia muito na água, né, na molécula de água.
o nosso corpo é feito de água, né? A grande parte do nosso corpo é feita de água. Então, se ele tem essa capacidade de harmonizar ou de desarmonizar a água, ele também tem uma capacidade muito grande de harmonizar ou de desarmonizar o nosso corpo. Então, inicialmente, a gente queria falar um pouco sobre essa relevância energética. E aí, hoje em dia, a gente tem vários estudos. Quando você pega o The Secret, quando você pega todas essas teorias que eu acho incrível, assim, falando sobre lei da atração, sobre como você cria, né, a sua realidade. Porque por mais que a gente esteja numa realidade material, a gente tem um determinismo relativo e a gente tem uma programação reencarnatória, a gente está criando a nossa realidade todos os dias. E a gente cria através do que a gente atrai e através do que a gente busca. E é engraçado isso, porque às vezes a gente acha que a gente não entende direito como funciona essa parte criadora do nosso pensamento. Então, assim, às vezes você tá com muito medo de uma coisa acontecer e esse medo dessa coisa acontecer é justamente o que tá puxando, é o que tá atraindo essa coisa para a sua vida. Porque a nossa capacidade de atração, quando você começa a ter sentimentos negativos, quando você começa com reclamação, quando você começa a se lamentar, você está atraindo para você está atraindo pro seu perispírito, para sua vida, até para o seu campo mental, porque você começa a treinar o seu cérebro a prestar muito mais atenção nas coisas negativas e a gente ficou azul. A gente dá muito mais atenção nas coisas negativas do que nas coisas positivas. E aí vai fazendo com que o seu cérebro enxergue mais as coisas ruins, enxergue mais as coisas negativas e que você consiga enxergar mais um padrão desse sentido do que no outro e que as coisas acaba tendo um destaque maior e acaba atraindo mais ainda, sabe, essa vibração e essa realidade. Então, assim, a primeira coisa é essa: a gente tem uma capacidade de criar a nossa vida, a gente tem uma capacidade de criar a nossa realidade, e isso passa principalmente pelo nosso pensamento e também pelo o que a gente verbaliza, porque quando a gente verbaliza, a gente dá uma importância maior, a gente dá uma força maior para aquele pensamento. Então, a gente tomar cuidado com o que a gente fala, inicialmente por nós, porque estamos criando a nossa realidade, estamos criando a nossa vida, e porque tem um fator energético também. E aí também voltamos a ser azul. E também... Não tá azul, filha. Não? É só naquela TV. Ah, tá. Achei que eu tava ficando azul pra todo mundo. Ninguém tá entendendo o que você tá falando porque não tá azul. Já expliquei pra gente. Vou explicar pros ouvintes. Tem um vídeo aqui que ela olha, né, ela mesma, e o vídeo ficou azul. E ela tava Duas vezes eu tô super Smurf aqui. Não tá azul. Pode seguir em paz que você tá colorida. Eu fico muito bem azul. Tá Gostou, né, do azul? Então, enfim, inicialmente, nossa primeira preocupação quanto à palavra, né, quanto ao que a gente verbaliza, seria energeticamente, com relação à nossa vida, com relação a ter uma vida saudável, a produzir coisas boas pra gente, atrair coisas boas pra nossa vida, de uma forma geral, com o nosso corpo, porque afinal de contas a palavra harmoniza também, e a gente, vou botar essa pesquisa pra vocês, mas como a gente influencia muito na água e somos feitos de água, né, então isso modifica inclusive a nossa saúde. Hoje em dia, a medicina, ela pesquisa muito como a nossa mente influencia no nosso corpo físico, na nossa saúde, né? A gente já sabia disso dentro do espiritismo, porque, afinal de contas, o que faz o nosso corpo físico ser saudável é o nosso perispírito, que tem uma influência muito grande com o que a gente atrai, porque é nele que ficam as nossas marcas, né? É nele que a gente mantém essas energias pesadas, né? Então, ele que cria o funcionamento do nosso corpo físico. Mas
mesmo na ciência hoje, a gente já sabe a importância de ter uma mente saudável, de ter hábitos positivos, de ter uma visão otimista das coisas, uma visão otimista do futuro, trabalhar a nossa felicidade de uma forma estoica. Então, tudo isso a gente já sabe que influencia demais na nossa saúde, no nosso mental, na nossa disposição de enfrentar os problemas, porque às vezes não é nem que você vai ter menos problemas, mas os problemas vão ser resolvidos, porque se você começa sempre com a reclamação e com esse estado, ele te estimula a ficar num estado de letárgico, né? De você vai sendo lento a sua reação, você não vai querendo fazer e vai fazendo com que você passe mais tempo no sofrimento, porque você também não resolve, porque, não, primeiro eu tenho que reclamar muito e aí depois eu faço. E aí acaba que o que poderia ser um período ali de inconveniência vira um tempo muito grande de sofrimento, você prolonga o seu sofrimento também nesse sentido. Então, inicialmente, toda a vantagem do mundo de você observar a sua palavra, a sua ação, como você fala, porque é um benefício muito grande para você. E em segundo plano, a gente também tem que observar que temos um objetivo com relação a uma construção de uma sociedade. Então, a gente tem uma questão individual, mas também somos seres sociais e precisamos cooperar com a construção social, até porque o meio e a nossa família e as pessoas que convivem com a gente, elas fazem parte da nossa felicidade, né? Elas fazem parte da nossa vida. Então, a gente colaborar com a harmonia, a gente propagar coisas boas, também acaba voltando pra gente, tanto nas nossas relações, quanto na nossa paz, quanto na nossa tranquilidade de estar em casa com um dever cumprido, de estar em casa bem, sabe? De ter um bom relacionamento familiar, enfim. E aí, nesse ponto, a gente precisa pensar em uma série de coisas, porque a nossa palavra, ela tem um peso pra gente, mas ela também tem um peso muito grande entre o que a gente fala e o que a pessoa vai entender. Hoje em dia a gente fala muito sobre isso, porque com a lei da relatividade e com a questão de cada um ter um superego definido, cada um ter o seu preconceito, cada um ter os seus gatilhos e a sua forma de interpretar aquilo ali, a gente já sabe que a verdade é subjetiva. Então tem o que você falou, mas tem o que a pessoa escuta, que vai passar por toda a vivência dela, vai passar pelos preconceitos dela, vai passar pela experiência dela, pelo que ela já trabalhou e o que ela não trabalhou, pelo que ela sente de si mesma, né? Então, a gente também acaba tendo que, não que a gente seja responsável pela atitude dela baseada no que ela falou, não, o que ela entendeu é a responsabilidade dela, mas em termos de convívio social, em termos de ter uma vida alegre, de ter uma harmonia no lar, de ter uma série de coisas, a gente acaba tendo que pensar um pouco nessa responsabilidade e pensar também que muitas coisas que a gente fala, né, de forma leviana, às vezes não precisam ser ditas, porque muitas vezes a gente vai simplesmente estragar o dia da pessoa, ou então vai mexer em algum tipo de insegurança, em alguma situação que não tem necessidade da gente propagar, né, da gente continuar. Agora, você quer falar alguma coisa? Não, eu tô adorando só ouvir. Eu tô aqui pensando, caramba, encontrei alguém que vai resumir palavras para mim, que tá colocando muito bem. Pode continuar. Qualquer coisa a gente faz um outro programa, palavras, e aí não tem problema nenhum. Vou deixar você falar de Sócrates, que você veio preparado. Não, nem, acho que nem vou falar de Sócrates, nem precisa mais, depois disso tudo. Mas assim, a questão é, uma vez isso me marcou muito. Eu estava numa consulta, levei meu cachorro para um veterinário, e aí, durante a consulta, eu tinha ido numa outra veterinária que tinha reclamado da veterinária que eu estava indo. E aí, durante a consulta, eu comecei a falar, porque eu estava com a outra pessoa, e ela mandou fazer diferente, e ela falou que você não sabia o que estava fazendo, e eu fiz ali uma fofoca e contei o que a outra mulher tinha dito. Eu adoro uma fofoca, gente. Eu tô falando aqui super bonito, mas na vida real, eu não tô evoluída. A gente tem que segurar ela.
E aí, nem senti. Falei a fofoca junto, porque ela falou que você não sabia o que estava fazendo e tal. E aí, quando eu saí da consulta, tava eu, meu avô e a cadela, né? A Jade. Quando eu saí da consulta, ele me chamou e falou assim: minha filha, eu vou falar pra você uma coisa. A gente não pode não se preocupar com o dia da pessoa. A gente precisa se preocupar se a gente está destruindo o dia dela. E todo mundo, quando encontra a gente, precisa sair desse encontro sentindo que o dia dela vai ser melhor a partir de agora. Não tinha a menor necessidade dela saber que a outra pessoa tinha falado dela, que ela não sabia o que estava fazendo, ou que você podia ter simplesmente falado, porque a outra pessoa tinha orientado de outra forma e ter tirado a sua dúvida, mas você não precisava ter colocado que ela tinha falado especificamente dela, ou que tinha, porque não vai agregar em nada na vida dela, não vai mudar em nada, ela não vai melhorar, você pode criar uma rivalidade entre as duas e criar um problema entre as duas que vai demorar muito tempo até elas resolverem, até elas se encontrarem, conversarem, que não tem sentido nenhum, porque não tinha necessidade de ter. E com certeza o dia dela tá pior agora, porque ela vai ficar pensando nisso, ela vai ficar insegura, ela vai ter uma série de questões que ela não precisava, porque você não trouxe nada de positivo ali, né? Então, de vez em muito quando... Sabedoria do Dr. Sérgio Duarte. De vez em muito quando... Você lembra disso? E consigo travar a fofoca. Eu quero falar só uma coisa antes de terminar, porque não vai dar tempo de eu falar tudo que eu pensei, mas tudo bem. Eu vou lembrar de uma coisa que eu não sei se você lembra. A Yasmin era muito pequena, eu não lembro quantos anos você tinha, mas você era muito pequena e eu fui chamada na escola, que a professora achou que eu tinha feito uma redação sua. E eu não tinha feito, eu queria ter guardado essa redação, porque eu não tenho ela. E óbvio que eu não tinha feito, né? E a redação era sobre... falar é fácil, fazer é difícil. E a Yasmin fez uma redação onde ela começava, porque eu me lembro bem que a professora leu para mim e eu fiquei encantada. Eu falei, olha, eu estou encantada, é a cara da minha filha, mas não foi eu que escrevi. Até porque estava cheio de erro de português. E ela falava assim, dizem que falar é fácil, fazer é difícil. Falar é fácil se você não se preocupa com o que fala. Falar, dar o melhor conselho é difícil. Falar sobre assuntos polêmicos é difícil. Falar de maneira sábia é difícil. E ela vai falando ali vários momentos da vida onde falar é muito difícil, onde você tem que ter muito cuidado com falar. E a professora ficou ali achando que aquela criança não tinha condições de escrever. Você lembra disso? Não, nem nada. Pode ter psicografado, não duvido nada. Era realmente belíssima. Mas uma coisa que eu aprendi com aquela redação sua quando você era criança é que as pessoas falam, né, muitas vezes, porque falar é fácil. Não, falar também é difícil. Porque fácil é falar descompromissadamente. Falar sem compromisso, sem assumir o que está falando, é fácil. O que eu falo não se escreve, né? Mas quando você fala com compromisso, o que eu pergunto, né? O que eu queria deixar aqui é aquilo que a gente fala pode ser filmado e pode ser visto daqui a 20 anos e a gente não vai ter vergonha disso? Não é? Aí a gente começa a perceber se a gente tem compromisso com o que está falando. A gente pode até mudar de ideia, mas é alguma coisa que vai ser motivo da gente, caramba, não acredito que eu falei isso. Então, é aquele cuidado que a gente precisa ter, né, com os nossos sentimentos. Se você estiver na hora da raiva, eu garanto a você, muito provavelmente você vai se arrepender e não vai ser daqui a 10 anos, vai ser daqui a uma semana. Não acredito que já chegou, eu precisava de mais tempo, hein? Não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, para quem está chegando depois do meu banho, que eu acabei de tomar um banho com a água que eu estava bebendo aqui. Foi muito bom e a gente não filmou. Pois é, né? Tinha que estar ao vivo isso.
Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre as palavras, a gente está falando sobre o poder que as palavras têm, a gente está falando sobre o quanto a gente precisa ter responsabilidade com o que está sendo dito. E eu queria colocar aqui, sabe, incluir não só o que está sendo dito verbalmente, com o que está sendo escrito, principalmente nas redes sociais, né? Porque hoje em dia a nossa palavra, ela não é só dita, ela também é escrita. E hoje em dia as pessoas se escondem atrás de um computador achando que ali ela pode falar o que ela quiser, fazer a grosseria que ela quiser, falar o desaforo que ela quiser e que está tudo bem. Não está tudo bem. Não está tudo bem porque nós vamos ser responsabilizados, né, por todo o mal que a gente faz, independente da gente estar escondido atrás de uma telinha ou não. Então, se aquilo que a gente fala magoar alguém, se aquilo que a gente fala ferir alguém, se aquilo que a gente fala, né, for motivo de escândalo, a gente também vai ser responsável por isso. E eu penso assim, eu não consigo imaginar que uma pessoa que está ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, que está indo à igreja, que está indo ao Centro Espírita, que está ouvindo o Evangelho, tenha prazer em fazer alguém infeliz. Tenha prazer em magoar alguém. A gente magoa, mas a gente não quer isso. Então, quando a gente parar para pensar, parar para escrever, a gente fala assim, puxa vida, por que eu vou magoar alguém se eu não quero isso? Né? Então, é esse sentimento que tem que nos mover, o sentimento de preservar os nossos irmãos como a gente gostaria de ser preservado. Concorda? Eu queria aproveitar para mandar um abraço para Kátia Reis, que está aqui mandando um boa tarde. Valéria Fernandes já deu like. Ana Paula mandou boa tarde. Beto Orlando, que bom ver vocês. Um abração para o Quintas do Evangelho, Iris e Yasmin. Gedalva Azevedo. Ana Paula falou que Yasmin arrasou. Toda vez que Yasmin vem, ela rouba a cena, graças a Deus, né? Eu, como mãe coruja. Olga Machado também falou que adorou. Deixa eu ir aqui. Beto Orlando aqui de novo. Lúcia Maria de São Gonçalo. Ela botou aqui o link, mas a Yasmin botou lá no YouTube, não botou o link das águas lá? Botei da matéria. Ditinha Araújo, boa tarde, primas lindas. Botei, rapidinho, botei pela minha conta pessoal. Então tá Yasmin aí. Mas é você. No link. Boa tarde, primas lindas. Gosto muito de ouvir a Yasmin e você, Iris. Estou amando o programa. Compartilhei. Eu também adoro ouvir a Yasmin. É bom que eu venho no carro e venho aprendendo também, porque ela vem me contando um monte de coisa. Tudo bem, meu povo amado? No Evangelho, Jesus convida a ser discípulos e ministros da Palavra de Deus. Onde podemos ser ministros da Palavra de Deus se somos impuros? Tem até uma passagem, eu não sei se é no Jesus no Lar, que fazem esse questionamento, né? E aí ele faz uma comparação com o burrinho que levava remédio, né? O burrinho da coice, o burrinho não é puro, mas se ele não levar o remédio não chega. Então, a gente faz o melhor que pode, né? Mas o que eu não consegui comentar no início, que eu queria muito que Tiago fala, é para que a gente possa tomar cuidado, porque o mestre, o ministro da palavra de Deus, né? Aquele que está falando sobre Jesus, ele tem que ter a atenção redobrada, porque mais será cobrado de quem mais souber. Então, se você não tem nenhuma religião, se você não... ou se você tem, a pessoa que tem religião, a pessoa que professa uma fé, eu costumo dizer assim, gente, aquele adesivo, fora da reencarnação não há salvação no carro, né? Aquilo te denuncia, né? Se você não dirigir, não fizer direção, né? Cuidadosa, sem dar fechada em ninguém, né? Eu ficava assim, eu tenho pavor, porque eu dirigi igual a louca. Hoje eu não faço mais isso, tá? Eu não botava esse adesivo no carro para não queimar o filme do Espiritismo. Hoje em dia eu até posso, pensando bem, eu vou até colocar. Mas a gente precisa se preocupar, sim, né? Com as nossas ações, em tudo, porque se você está professando uma fé, você já tem um conhecimento, mas será cobrado de você. Então é isso que Tiago fala ali logo no início. Queria mandar um abraço para Maria Clarice de Petrópolis. Palavra é como pedras ou plumas, dependendo de como verbalizar, ela pode ferir ou acariciar. Pode ser uma pedra tirada, pois não volta, por isso eu sempre uso uma forma que diz, eu posso, eu quero, eu consigo. Ai, que linda! Ela diz que conseguiu comprar a casa dela, sempre dizendo isso desde criança, eu vou comprar minha casa, e fui guardando dinheiro, muito lindo.
Que Jesus te abençoe. Pedro Luiz, estou na escuta, gostando muito do programa. Agora deixa eu ir aqui para o YouTube, para ver os nossos irmãos do YouTube. Fabiane Carvalhosa, boa tarde a todos. Ela é da Barra da Tijuca. Fábio Lira mandou corações. Davi, boa tarde, irmãos. Tânia Regina me mandou girassóis. Boa tarde, queridas meninas. Suzy também, Paz e Luz com Jesus, me mandou um monte de girassóis que eu adoro. Senhora Arione de Carvalho, já coloquei na radiação, que Jesus te abençoe e te proteja imensamente. Carmen Rocha, abraços fraternos para Iris. Ai, abraços fraternos, adorei. Vamos deixar o like. Vera Lúcia Leite mandou um boa tarde. Isabel Smith, boa tarde a todos, é muito bom ter vocês. Márcia Heroles, boa tarde, Yasmin e convidados, sempre muito aprendizado. Hernani Luiz, até eu estou. Como assim? Você está assistindo a gente? Que máximo, adorei. Vera Lúcia Leite, estou no YouTube. Suzy Batista, já coloquei na irradiação. Maria da Penha Nogueira, um abraço. Rosa Maria Silvia de Salles, positivo. Lúcia Helena Souza Portugal, está vendo pelo YouTube. Clébia, boa tarde, amigos, like 30. Regina Oliveira, já coloquei na irradiação. Todo mundo que está pedindo irradiação, eu estou colocando, tá? Queria mandar um abraço para Clébia Chagas, muito bom estudar com essa família, ela é do Recreio. Isabel Smith, as irradiações eu coloquei. A Vera Lúcia falou assim, o papel amassa, nunca volta ao normal, por mais que tenha um coração amoroso e perdoa. É verdade, né? Porque quando você põe as marcas ficam, então você não tem como desdizer alguma coisa, por mais que a pessoa perdoe, por mais que você se arrependa. Então, realmente, a gente tem que ter muito cuidado e pensar nisso. Maria da Penha Nogueira, amo esse programa, oi, que linda. As irradiações aqui eu já coloquei. Alexandre Menezes mandou um boa tarde. Vera Fernandes Melo, boa tarde com Jesus Cristo, like dado. As irradiações eu já coloquei. Maria Betânia, boa tarde, amigos. Vocês passam os estudos com bastante leveza. Obrigado, querida. Cirlei Santos, olá meninas, Iris e Yasmin, colaboradores da rádio, vim curtir, muita paz a todos. Que bom, seja muito bem-vindo. Célia Fernandes, boa tarde, os nomes na irradiação eu já coloquei. José Fernando de Mello, boa tarde, família, uma ótima explicação do Evangelho, já dei meu like. Sérgio Mártir, sempre com a gente também, boa tarde a todos. Rosenilda Barroso, José Fernandes de Mello. Guilherme Nascimento, muito boa tarde, meninas, realmente imensurável o poder das palavras, devemos ter muito cuidado com elas, afinal o mal não é o que entra na boca, e sim o que sai da boca, muito bem lembrado, né? Palavras de Jesus. Kátia Aline mandou um boa tarde, Yasmin e convidados. Álvaro de Oliveira, saudações do Grupo Espírita Teresa de Jesus e Grupo Espírita Renascer de Campo Grande. Vamos dar uma paradinha aqui para poder a gente ler Emmanuel, já que Emmanuel não veio para falar pessoalmente. Palavras. Da mesma boca procede bênção e maldição. Tiago, capítulo 3, versículo 10. Nunca te arrependerás de haver ouvido 100 frases pronunciando simplesmente uma ou outra pequenina observação. De evitar o comentário alusivo ao mal, qualquer que seja. De calar a explosão da cólera. De preferir o silêncio nos instantes de irritação. De renunciar aos palpites levianos das menores controvérsias. De não opinar em problemas que não te dizem respeito. De esquivar-te a promessas que não poderias cumprir, de meditar muitas horas sem abrir os lábios, de apenas sorrir sempre que visitado pela desilusão ou amargura, de fugir a reclamações de qualquer natureza, de estimular o bem sobre todos os prismas, de pronunciar palavras de perdão e bondade, de explanar sobre o otimismo, a fé e a esperança, de exaltar a confiança no céu, de ensinar o que seja útil, verdadeiro, santificante, de prestar informações que ajudem aos outros, de exprimir bons pensamentos, de formular apelos à fraternidade e à concórdia, de demonstrar benevolência e compreensão, de fortalecer o trabalho e a educação, a justiça e o dever, a paz e o bem, ainda mesmo com o sacrifício do próprio coração. Examina o sentido,
o modo e a direção de tuas palavras antes de pronunciá-las. Da mesma boca procede bênção ou maldição para o caminho. Isso aqui é muito interessante. Quando Emmanuel traz para a gente aquilo que a gente nunca se arrependerá. É bem o que a gente estava falando, né, um pouquinho antes de acabar. Se você tiver com raiva, com ciúme, se você tiver no auge dos sentimentos, né, que a gente sabe que são sentimentos difíceis de controlar, provavelmente aquilo que você vai falar, você vai se arrepender. Se você tiver feito uma oração, se você tiver no auge da reflexão, dificilmente você vai se arrepender. Por quê? Porque nós fomos criados para o bem. E nós trazemos um desejo profundo de fazer coisas boas. E a prova disso é que mesmo pessoas que nunca fizeram a caridade, que não fazem o bem, que não faz nada, se sabe, se vê um projeto, se vê alguma coisa, fala, puxa, eu queria tanto fazer alguma coisa. Ah, eu não consigo, não sei por onde começar. Porque nós trazemos uma centelha divina em nossos corações. Todos nós trazemos. E mesmo as pessoas que ainda não conseguiram, né, colocar essa chama em vigor, ela tem essa centelha. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o que a gente fala. Não é só porque tem poder, não é só porque volta. É porque todas as vezes que a gente se arrepende, né, que a gente vibra no remorso, o remorso ele joga a nossa energia muito para baixo. Quem vibra no remorso não consegue dar o próximo passo. Então a gente precisa começar a trabalhar isso dentro da gente. Os maiores socorros que a gente encontra no plano espiritual são socorros de pessoas que estão vibrando no remorso. Por quê? Porque a gente tem a questão muito forte da culpa, do arrependimento. No primeiro momento, você precisa ter um entendimento que errou, se arrepender e buscar ajuda. Mas se você vibrar ali e começar a alimentar a culpa, alimentar o remorso, você não consegue dar o próximo passo. Por isso que Joana de Ângeles, com a psicologia transpessoal, os livros da psicologia transpessoal, ela vem falar muito isso, para a gente trocar a culpa por responsabilidade. Então, às vezes, você não se perdoa por aquilo que disse. Quantas pessoas, às vezes, não se perdoam porque brigou com o filho, e aí o filho volta para o plano espiritual e a última conversa foi uma briga, ou o pai, ou o irmão. Eu vi uma apresentadora famosa que brigou com a irmã por causa de política e falou a última conversa que eu tive com ela foi que ela não era mais a minha irmã e ela morreu de câncer e eu tenho que viver com isso hoje. Então, são questões muito complexas. Então, às vezes, você fala uma coisa achando que aquilo não vai dar em nada, mas aquela ali pode ser a sua última conversa com aquela pessoa. Então, nós magoamos pessoas que amamos com uma palavra leviana. Às vezes você acha, eu falei só para ver se ele acorda, eu falei para dar um choque de realidade. Quem somos nós para dar choque de realidade em alguém, né? Eu não queria que vocês entendessem que quando eu falo para a gente tomar cuidado com a palavra, não é para a gente se calar. Não é para a gente não se posicionar, não é isso. Você tem uma posição, você precisa se posicionar, você tem um compromisso com a sua fé, com a sua religião, com a sua ideologia, com os seus valores. A questão você pode fazer tudo isso sem ferir o outro. Você pode fazer tudo isso sem agredir. Você pode fazer tudo isso sem magoar. E mesmo que o outro não entenda e queira te magoar, você pode ouvir sem receber. Para que você não responda de forma agressiva. Então, a gente aprender a lidar com a diferença, aprender a lidar com o pensamento diferente, aprender a lidar, né, com coisas que às vezes você já sublimou. Quando eu vejo uma pessoa, por exemplo, falar de questões complexas como o aborto, que a gente já entendeu como funciona, quem é espírita sabe, não tem como ser a favor do aborto em hipótese nenhuma. A gente se cala e a gente diz, olha, tem coisas que você não vai conseguir passar para aquela pessoa porque ela precisa de um tempo de amadurecimento. Mas você coloca, olha, eu já socorri muitos espíritos que foram abortados na mesa mediúnica, desculpa, mas eu não tenho como concordar com isso. E fala em defesa da vida, e fala da depressão que várias mulheres têm depois do aborto, e fala de coisas que possam trazer alguma coisa útil àquela conversa, ou no pior de tudo, encerra a conversa, porque às vezes não vale a pena. Então, essas questões precisam ser refletidas. Agora, a gente entrar numa vibração de você é criminoso, e aí você não vai, primeiro, convencer ninguém,
Segundo, você vai magoar pessoas que você não gostaria de estar magoando, né? E você com certeza vai se arrepender mesmo que você tenha razão, você vai se arrepender da forma como a sua razão foi defendida. Então, são questões que a gente precisa muito esclarecer. Tudo bom? E o que eu queria também trazer aqui para essa passagem é que Tiago, ele pega alguns exemplos muito interessantes. E o exemplo que eu achei muito interessante é o do navio, né? Ele diz, olha, ele é gigante, ele é imenso, ele tem o vento a favor dele. Às vezes, quando você está embasado numa filosofia, está embasado na religião, embasado naquilo que você sabe que é verdadeiro, você é um navio, você tem o vento a seu favor, você é gigante, você tem Deus do seu lado, mas você tem um leme ali para te conduzir. Se você deixar o obsessor pegar aquele leme, você pode afundar esse navio. Por quê? Porque o leme é o leme da generosidade, é o leme da bondade, é o leme de falar aquilo que tem que ser dito sem provocar no outro ódio, rancor, mágoa, né? Ele até pode sentir isso, mas não que você tenha dado causa. Então, são questões muito importantes para a gente trabalhar nesse nosso compromisso com a palavra. Fala, Yasmin. Eu de novo? Você já me olhou 3 vezes, eu sei que você quer falar. Não, é porque a pessoa está falando, eu fico olhando para ela. Não quero falar, é por não. isso? A Yasmin estava falando, quando a gente estava vindo no carro, que muitas vezes a pessoa que não tem o que dizer, ou a pessoa que quer conquistar a sua amizade, ela acha que ela vai conquistar a sua amizade jogando você contra alguém, ou você contra o mundo, ou deixando você inseguro. E é muito comum, né, esse sentimento que a pessoa às vezes fala para você, olha, estão falando que você é isso, olha, as pessoas comentam, né? Joga no ar te gerando uma insegurança, joga no ar te jogando contra todo mundo, e ela acha que ali ela está se colocando do seu lado. Ela vai ganhar um aliado, quando na verdade ela só está te desestabilizando. Então, existem muitas formas da palavra parecer boa e não ser boa, né? Parecer que você está sendo um aliado sem você ser. Então, tudo isso tem que ser pensado em relação. Jesus dizia assim, o meu dizer é sim, sim, não, não. Às vezes a pessoa fala assim, caramba, o que você acha da pena de morte? Eu falei, o que eu acho, eu não acho, eu tenho certeza. Todo espírita que conhece a lei de ação e reação precisa ser contra a pena de morte. Mas você, às vezes, deseja que alguém estivesse morto em vez de estar vivo? Olha, eu sou uma pessoa imperfeita. Quando eu olho um crime hediondo, um crime com crianças, eu penso, meu Deus, tira do meu coração esse desejo. Ai, mas você como espírita sabe que do outro lado ele dá mais trabalho. Então, eu sei, mas na hora da dor, a gente para e pensa assim, caramba. Aqui a gente não contém. E aí, o que a gente faz nesse momento? A gente para, pensa e diz assim, não, eu não posso ter isso no meu coração. Mas, por exemplo, você está vendo um filme, vamos trazer para um filme, né? Na hora que o bandido, que o assassino morre, quem não comemora no filme? Então, são coisas que a gente precisa mudar essa vibração, a gente precisa entender, porque quem é espírita sabe que do outro lado ele dá muito mais trabalho. Ele aqui você consegue prender, você consegue conter, mas do outro lado ele dá mais trabalho. Eu lembro que eu era criança, tinha uma médium, ela era médium, mas ela não era espírita. E ela falou que uma vez ela foi, na época era FEBEM, hoje eu não sei como é que chama, que era uma casa de menores infratores, que tinha tido uma rebelião, estavam queimando colchão e alguns menores estavam lá num confronto, e ela falou que tinham vários espíritos que desencarnados de uma facção criminosa que tinha tido um confronto anterior, meses anteriores, né, num presídio, e que estavam ali influenciando as crianças, nos menores infratores. Ou seja, não adianta, não é morto animal, morto veneno, isso está lá inclusive no Evangelho. A gente precisa muito entender, né, que não só as nossas palavras ficam para a eternidade, né, como todos esses nossos sentimentos, esses nossos desejos a gente vai levar. Então, o remorso, ele realmente nos corrói. E se a gente puder evitar, né, assim, cuidando daquilo, dos nossos sentimentos, limpando a nossa casa mental, eu costumo dizer assim, caramba, a tua casa, você vai lá, bota uma tranca embaixo, uma tranca em cima e diz assim, não vai entrar ninguém aqui que eu não queira.
Mas a sua mente, você libera para entrar qualquer um. Na hora que você libera para entrar o obsessor através da televisão, através da internet, na hora que você mergulha numa vibração de raiva, de conflito, você está abrindo a sua casa mental, a sua energia para entrar quem não devia estar ali. Então, essa pessoa entra, esse espírito entra e passa a conviver, a compactuar, né, com a tua tela mental, com a tua energia, atrapalhando a tua vida, atrapalhando a tua saúde, atrapalhando a tua família. Então, é esse momento que a gente tem que começar a pensar, né, no quanto é importante o orar e vigiar. E o orar e vigiar é para isso, né, para que a gente possa entender o quanto a gente precisa desesperadamente estar alinhado com o Pai, alinhado com os nossos propósitos de vida, né, na hora de tomar as nossas decisões. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que tem tanta mensagem aqui que eu acho que eu não vou conseguir falar todas. Queria mandar um abraço para Mara Lourenço. Boa tardezinha, amigos queridos. Quanto orgulho dessa família linda, criada no Evangelho. Vocês dão um show. Oh, meu Deus, muito linda. Maria de Fátima Feitosa. Boa tarde, meninas. Abraço fraterno. Passando para dar o meu like. Rodrigo de Carvalho Couto. As preces eu já coloquei. Aí ele pede... O quê? Cantor e compositor brasileiro e nordestino, português, carioca, Papa Francisco, argentino e brasileiro. Perdoe mesmo que não queira conviver. Isso é muito legal, porque às vezes a gente acha que tem que perdoar só porque está convivendo, né? Eu vou ter que conviver, eu vou perdoar. Silvia de São Cristóvão, os nomes na irradiação eu já coloquei. Maria Clarice de Petrópolis, parabéns pelo lindo programa, muito importante para nós. Eu queria aproveitar, você quer falar alguma coisa, Yasmin? Não. Gente, fui falar que a Yasmin falou demais, ela agora não quer falar mais nada, né? Eu tenho que tomar cuidado com as minhas palavras. Eu queria aproveitar esse finalzinho, que é uma coisa muito importante. Eu tenho alguns amigos, até alunos de Evangelho, uma vez já falaram para mim assim, eu acho sempre que nas minhas orações Deus está tão ocupado, tem tanta miséria no mundo, é guerra na Ucrânia, é guerra não sei aonde, que eu fico, e eu sou tão abençoada, as coisas que eu fico sem querer pedir ao Pai proteção, ajuda, só agradeço o que eu já tenho. E eu volto a dizer, a palavra tem poder. É claro que a gente precisa ser grato, mas quando você se coloca numa posição de que eu não preciso, é como se a gente estivesse numa posição sem humildade, né? Sem humildade em relação à divindade. Eu costumo falar assim, agora eu vou dar a dica para vocês, né? Aceitem quem quer. Aceite quem quer. Eu falo assim, Senhor, os mentores lá das regiões de conflitos, pode mandar os melhores, pode me mandar os piores, não tem problema. Mas manda alguém aqui para casa também, porque eu também sou filha, também quero, continuo pedindo. Se ele não quiser dar, tudo bem, eu vou aceitar também. Mas o mais importante é que a nossa palavra seja, Pai, eu preciso de Ti. Porque se a gente não coloca na posição de que precisa, né, se a gente não busca, né, no auge da nossa dor, mas também no auge da nossa alegria, a gente não participa da graça do Senhor. Então, eu não sei qual é o tamanho da sua dor, eu não sei o nível da sua dificuldade, ou se você nem tem dificuldade, ou se você acha que não precisa, eleva teu pensamento, palavra tem poder, coloca Jesus na tua vida, porque Ele bate hoje na porta da sua casa. Tenho certeza plena e absoluta disso. Que Jesus nos abençoe. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa.